Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. O mundo não acabou com uma explosão ou um grito, ele simplesmente apodreceu. Por 6 longos anos, um vírus zumbi varreu o globo, devorando a civilização cidade por cidade. Sobreviventes eram raros e lugares seguros, mais ainda. Nos arredores nevados do que um dia foi um campo próspero, uma casa isolada se mantinha de pé, escondida na vastidão selvagem. Dentro dela, viviam 2 sobreviventes improváveis. Um menino de olhos atentos chamado Jim e sua irmã mais nova, Lily. Para qualquer um que passasse por ali, eles pareceriam apenas 2 crianças inocentes, agarrando-se aos restos de uma vida antiga. Mas a verdade é que suas habilidades de sobrevivência e os segredos que guardavam os tornavam mais perigosos do que a maioria dos adultos que ainda restavam. Jim e Lily passavam os dias brincando, aparentemente alheios às figuras estranhas que às vezes se arrastavam do lado de fora da porta de vidro. Por anos, eles conseguiram se manter escondidos tanto dos mortos quanto dos vivos, selando-se dentro de casa todas as noites, enquanto rosnados fracos e unhas arranhando testavam as defesas da casa. O vidro era na prova de balas, as portas fortificadas e, o mais importante, havia um quarto seguro, um lugar que apenas os 2 conheciam, o segredo que os manteve vivos por tanto tempo. Numa tarde de inverno, uma caminhonete surrada subiu pela entrada da casa. Jim, segurando o que parecia ser uma arma de brinquedo, saiu para encontrar os recém-chegados. Um homem chamado Jack e uma mulher com um sorriso tão caloroso quanto falso. Eles fizeram a pergunta que sempre vinha primeiro: onde estão seus pais? Jim não respondeu. O homem apenas sorriu e disse que voltaria outra hora. Naquela noite, a casa foi trancada com mais força do que o normal. Lá fora, os zumbis rondavam, mas pela manhã, os irmãos estavam seguros. Jim checou o pente de sua arma. Definitivamente não era um brinquedo. No dia seguinte, a mesma caminhonete retornou. Desta vez, o tom do casal era mais firme. Jim mentiu, dizendo que seus pais tinham ido à cidade buscar suprimentos. Mas o sorriso da mulher se tornou calculista. A cidade mais próxima ficava a horas de distância. Oferecendo-se para proteger as crianças, eles entraram, notando rapidamente a despensa cheia e a geladeira funcionando. Jack se ofereceu para esconder o veículo na floresta, como se estivessem fugindo de alguém. Naquela noite, Jim os ouviu sussurrando, satisfeitos com seu novo abrigo. Sem uma palavra, ele levou Lily para o quarto seguro. Na manhã seguinte, Jack preparava o café da manhã como se já fosse o dono do lugar. Jim o observava com uma calma perturbadora e sussurrou um aviso enigmático: vai acabar antes que você perceba. Quando a noite caiu, Jim perguntou suavemente: está na hora? Seu cachorro se aproximou, o cheirou e deu um sutil aceno de cabeça. Sem hesitar, Jim trancou Lily no quarto seguro e desceu. Enquanto isso, a mulher olhou pela janela e viu zumbis agachados perto da casa. Ela apagou as luzes, pensando que estaria segura, mas a porta atrás dela rangeu ao se abrir. Momentos depois, Jack a encontrou no chão, com uma poça de sangue se formando sob ela. Nenhum dos 2 invasores foi visto novamente. Para Jim e Lily, aquilo era rotina. Eles já haviam lidado com humanos perigosos antes. Não muito tempo depois, um estranho de cabelos longos chamado Adon apareceu, seguindo rastros de armadilhas na neve que o levaram até a casa. Antes que pudesse falar, um dardo tranquilizante o atingiu no pescoço disparado por Jim. Quando Adon acordou, o garoto o esperava, arma em punho. Adon explicou que era um ex-soldado das forças especiais procurando por sua esposa no norte. Ele não estava interessado em comida ou abrigo, apenas em recuperar sua arma. Jim concordou com uma condição: Adon teria que ajudar a gerar energia para a casa. A residência funcionava com um gerador ligado a uma esteira, um sistema que exigia esforço constante. Com o tempo, Adon ganhou um lugar na cautelosa confiança das crianças. Ele descobriu que a mãe deles, Melanie, era uma agente de segurança em uma missão, e o pai, um cientista, estava desaparecido há anos. Mas um quarto de armazenamento trancado permanecia proibido. Quando Adon finalmente o abriu, frustrado, encontrou um cobertor no chão e marcas de garras arranhando as paredes. Era uma
cela feita para conter algo perigoso. Seu desconforto aumentou quando intrusos armados chegaram, cercando a casa. Adam agiu rápido, puxando Lily da janela antes que pudessem vê-la. Depois que os invasores foram embora, Jim devolveu a arma de Adam em um gesto de gratidão. Adam pensou em partir, mas depois de sonhar com sua esposa o chamando, ele ofereceu levar as crianças para o norte. Jim recusou. Ele estava determinado a esperar pelo retorno de Melanie. Antes que a discussão pudesse continuar, a gangue de antes retornou, agarrando Lily enquanto ela brincava lá fora. No caos que se seguiu, 2 bandidos foram subitamente abatidos, não por Adam, mas pela própria Melanie. Durante o resgate, Adam foi baleado no peito e desabou. Quando ele acordou, seu ferimento estava completamente curado. Melanie então revelou a verdade. Alguns infectados retinham a inteligência humana junto com as habilidades físicas dos zumbis. Eles podiam se curar rapidamente, mas corriam o risco de entrar em um frenesi incontrolável. Adam era um deles, e Jim também. O quarto com as marcas de garras era onde Jim se trancava durante seus frenesis, que eram detectados com antecedência por seu cão treinado. O casal que Jim havia eliminado antes tinha sido vítima de um desses estados. A história de Melanie ficou ainda mais sombria. Jim nasceu com uma condição cardíaca fatal. Seu pai, desesperado para salvá-lo, injetou nele o vírus zumbi, transformando-o em um infectado especial. Mas no primeiro frenesi de Jim, ele mordeu seu próprio pai, que se transformou em um zumbi comum e teve que ser sacrificado pela própria Melanie. A vida na casa continuou, mas um dia o cachorro latiu 2 vezes. Era um aviso. Jim se trancou e gritos ecoaram de dentro. Enquanto Aidan montava a guarda, Lily de repente desabou, vítima de um ataque cardíaco. Sem ajuda médica, Melanie recusou a sugestão de Adam de infectá-la como Jim. Eles a deixaram partir em paz. Após o funeral, Aidan partiu para retomar sua busca por sua esposa. Longe dali, os inimigos de Melanie estavam se aproximando. O líder da milícia, um homem de barba branca, estava procurando pelo casal que uma vez ocupou a casa. Encontrando sua caminhonete abandonada por perto, ele foi interrogar Melanie. Adam, acampando na neve, avistou a milícia se dirigindo para a casa e correu de volta. Lá dentro, Adam e Jim uniram forças, eliminando os milicianos em silêncio. Até que Aidan foi cercado. Em um ato de sacrifício, ele cortou a própria garganta, acionando um frenesi. Enquanto sua fúria tomava conta, Melanie agarrou Jim e fugiu. Adam massacrou os intrusos, mas atraiu uma horda de zumbis para a casa. Pela manhã, a casa estava em ruínas. A dona encontrou uma carta de Melanie. Eles tinham partido para o norte. Se o destino fosse gentil, talvez se encontrassem novamente. Com um leve sorriso, Adam pegou a boneca favorita de Lily, colocou-a sobre o ombro e começou a caminhar para o horizonte congelado, seguindo a única estrada que ainda importava para ele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.